Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Nós vamos ler os versos 5 e 6. Antes da leitura, deixa-me falar algo. Nós estamos numa série de sermões sobre o desafio de restaurar a habilidade de ouvir Deus, ou de ouvir a Deus. Então, é muito comum que a gente encontre pessoas cristãs, tementes a Deus, que não têm noção, ou não têm ciência, se estão ou não ouvindo a Deus. E é lógico que isso é um problema, porque as Escrituras é a palavra de Deus e nós temos ela nas nossas mãos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas pastor, esse livro tem 66 livros. Na verdade, a palavra Bíblia é a palavra para livros no grego, né? Biblos, livros. Então, são 66 livros. E quando é que eu sei? Onde é que está Deus falando comigo? Eu entendo que a palavra de Deus é a voz de Deus, amém, mas eu tenho situações emergenciais, situações corriqueiras, né, do dia a dia. E aí, como é que eu decido a minha vida? Então, é por isso que eu estou pregando essa série de sermões, são vários sermões. Ao final, nós estaremos lançando um devocional de 21 dias, ou de 21 devocionais, você pode escolher como fazê-lo, para você aprender, poder continuar ruminando sobre o assunto. Vamos apresentar um livreto também, para que você possa ter o resumo, ou o conteúdo dessas mensagens, e você poderá também aproveitar os vídeos, porque todos os nossos cultos aqui, especialmente domingo pela manhã, são gravados, estarão no YouTube, no Facebook, no Instagram, sei que vai, mas depois apaga lá, depois de um tempo, né? Então vamos aprender mais, e hoje nós estamos já no 5º sermão, sobre esse assunto, desafio, né, de restaurar a habilidade de ouvir Deus. Quem quer aprender sobre isso, ou quem quer ouvir a Deus rotineiramente? Talvez você diga, mas acho que eu não preciso disso. Precisa. Um dos textos que nós baseamos essa série de sermões é o texto de João capítulo 10, versículo 27, quando Jesus diz, vamos ver? João 10, 27. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Vejamos esse texto bíblico, que é um dos textos base da nossa série de sermões. João 10, 27, por favor, se vocês conseguirem colocar aí. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos ler junto? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A conjugação desse verbo ouvir, no original, no texto grego que deu origem à Bíblia, enfim, o Novo Testamento é todo em grego, né? A expressão ali, as minhas ovelhas sempre ouvem a minha voz. Não é um episódio isolado, o texto diz, sempre ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguem porque ouvem a voz do seu pastor. Jesus aqui se apresentando como o bom pastor. Glória a Deus. Muito embora a gente viva uma realidade social e ideológica, onde as pessoas estão fugindo da ideia de Deus, é comum isso no Ocidente, há uma pregação veemente, uma pregação fervorosa nas universidades, nos centros do saber, contra a ideia de Deus. Mas a Bíblia, em todo o tempo, vai falar que Deus fala. Desde Gênesis, Deus falava com Adão todos os dias. A gente vai lá para 1 Samuel capítulo 3, o texto, nós baseamos também a série, um dos sermões que vocês ouviram sobre isso, quando Samuel era criança e a mãe, que foi alvo de um milagre de Deus, ela queria ter um filho, e ela disse, se eu tiver um filho, eu vou entregá-lo ao sumo sacerdote, para que ele sirva a Deus, e assim ele fez, entregou o seu filho Samuel. Ana entregou o filho Samuel para o sumo sacerdote Eli, e Samuel estava lá morando na casa de Deus, no tabernáculo, e ele não conhecia, obviamente, a Deus pessoalmente, experiencialmente, empiricamente, mas um dia à noite ele ouviu Samuel, e ele achou que era Eli, e ele se apresentou a Eli, o senhor me chamou? Por várias vezes ele fez isso, mas em determinado momento, o sumo sacerdote percebeu, porque ele tinha experiências com Deus, de ouvir a Deus, e então ele disse, Deus, se falar a próxima vez, você vai dizer, olha, fala que o teu servo ouve.
E assim se fez. E Samuel, depois dessa experiência, naquela madrugada, se tornou um grande servo de Deus, exercendo os 3 ofícios mais importantes da velha aliança. Ele foi juiz, isto é, governo. Ele foi sacerdote, isto é, o guia espiritual daquela nação. E ele foi profeta. E no ofício de profeta, só prospera. E o ofício de profeta já diz tudo. É quem ouve a Deus, o profeta é aquele que ouve a Deus e transmite a voz de Deus. Então, Samuel é um exemplo de um exímio profeta. Resumo de tudo que eu já falei até agora. Deus criou a raça humana com a capacidade de ouvi-lo, de ouvir Deus. E quando o pecado entrou na raça humana, a humanidade perdeu essa capacidade, essa sensibilidade, não é? E aí agora, Cristo vem como segundo Adão, e Ele nos restaura essa capacidade de ouvi-lo. Como nós vamos seguir Jesus se nós não ouvimos Ele? Que conversa é essa? Que religião louca é essa? Que a gente não ouve Deus? Isso é uma loucura, uma religiosa. Muitas vezes as pessoas cristãs são chamadas de loucas, mas muitas vezes as pessoas têm até razão, porque as pessoas tomam decisões sem o crivo da voz divina. E nós não podemos viver assim. Agora, ouvir a Deus não é uma coisa, assim, basicamente simples. É para todo mundo, é. Mas a gente precisa aprender sobre isso. E a Bíblia ensina sobre isso. Nós estamos tentando ensinar isso para você. E eu creio que muitos de vocês estão aprendendo, vai aprender. E nós vamos juntos, para a glória do Senhor. No domingo passado eu falei sobre os obstáculos, os bloqueios, as barreiras, para que as pessoas ouçam Deus. São vários bloqueios, e nós vimos isso no domingo passado. Se você não assistiu ou não participou, você poderá, evidentemente, acessar o sermão da semana passada lá no YouTube, e vai ficar fácil, né? E logo depois no livreto também, que vai ser lançado aí sobre esse assunto. Mas eu quero ler um outro texto, além desse texto que nós vamos ler agora, de Provérbios capítulo 3, vamos lá, Provérbios 3, 5 e 6, vamos começar lendo a Bíblia. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. O texto está dizendo, você não pode andar, viver pelo seu próprio entendimento. Você precisa fazer o quê? Você precisa viver confiado em Deus. Mas como que eu vou não me apoiar? Como eu não me apoiarei no meu próprio entendimento, na minha própria razão, se eu não ouço Deus? Continua o texto. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. A ideia aqui é clara. A gente precisa andar ouvindo Deus para tomar nossas decisões. Isaías capítulo 30, versículo 21. Livro do profeta Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, não estou falando de política, tá? Vou ler de novo. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, siga-o. Olha, o Senhor está dizendo, falando com o seu povo, o profeta Isaías está sob o impacto da voz de Deus, compartilhando o que ele ouviu de Deus, dizendo, esse é o caminho, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E seguir este caminho que o Senhor mostra por meio de sua voz. Aleluia. Graças ao nome do Senhor. Vamos agora para Atos capítulo 13, versículos 1 e 3. Ou, aliás, 1 a 3. Atos dos Apóstolos, agora no Novo Testamento. Vejamos. Lá na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha, havia profetas, e é no Novo Testamento, hein, gente? Então no Novo Testamento tem profeta também. Não é só no Velho Testamento. Tem profeta no Novo Testamento. Na Nova Aliança, na qual vivemos. Na igreja havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor, enquanto eles ministravam o culto, enquanto eles cultuavam a Deus, o que aconteceu? E jejuavam, adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo estava onde? Na igreja, estava na vida dos profetas da igreja, dos homens de Deus da igreja. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja está lá funcionando, estão buscando o Senhor, estão cultuando, estão servindo a Deus, cada um cuidando da sua família. De repente, num culto, o Senhor falou com a igreja.
O Senhor levanta um profeta no meio deles, um desses homens de Deus, e fala: olha, eu quero que vocês separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Paulo, o apóstolo Paulo, Saulo, olha que coisa maravilhosa. E assim começou, né? A obra missionária, a primeira viagem missionária de Paulo, o apóstolo. Vamos ver o versículo 3? Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja, depois de ter ouvido a voz do Espírito Santo, que era para que Saulo e Barnabé fossem missionários, fossem enviados para abrir igrejas, plantar igrejas, pregar o evangelho onde não havia igrejas, a igreja então orou, consagrou esses homens de Deus e enviou. Então os missionários foram enviados sob aquilo que haviam ouvido de Deus. Então Deus fala. Agora, se nós somos igreja de Deus, nós precisamos pensar nisso também com muita seriedade. Com muita seriedade. Olha que coisa interessante. Toda decisão carrega um futuro dentro dela. Anote essa frase. Preste atenção. Toda decisão carrega um futuro dentro dela. Você pode dizer isso para o seu irmão? Toda decisão sua carrega um futuro dentro dela. Isso faz a gente refletir no que já decidimos, para entender o que nós estamos vivendo. Vou repetir, isso faz a gente refletir no que nós decidimos, as escolhas que fizemos e o que nós estamos vivendo, porque na verdade o que vivemos hoje é fruto das escolhas que nós já fizemos outrora. Então a gente precisa analisar, na Bíblia, decisões nunca são neutras, toda decisão tem propósito, ainda que você faça voluntária ou involuntariamente. Então, as decisões que nós tomamos, guiada por qual voz seja, elas alinham ou desalinham com o propósito de Deus. Então, se eu tomo uma decisão alinhada ao propósito de Deus, está tudo bem. Minha profissão, meu casamento, a educação dos meus filhos, a igreja que eu vou pertencer, o clube social que faço parte, a ideologia política que eu sigo, porque tem gente que insiste em dizer que política não tem nada a ver com cristianismo, e tem tudo a ver, porque as minhas decisões precisam sempre estar alinhadas com o propósito de Deus, porque quem é o governo superior? Quem é o governo que está acima de todo e qualquer governo? Jesus, Senhor, Ele é soberano. Então as minhas decisões não podem ser assim: não, coisa lá da minha casa, eu faço do jeito que eu quero, eu só decido espiritualmente coisas lá da igreja. Não. O Senhor está sobre tudo, tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, só você ler. Isso é muito sério. Então, discernir a voz de Deus não é misticismo. Não é misticismo, meus irmãos. É governança espiritual sobre a vida. Olha a palavra governança aparecendo aí, Fábio. Palavra importante nos dias de hoje, né? No mundo dos negócios. E no mundo da gestão pública ou privada. Então, é importante a gente notar que discernir a voz de Deus não é misticismo. É necessariamente governança espiritual. Você quer ser governado? Se você não tiver uma boa governança sobre a sua vida em qualquer das áreas, você certamente não vai viver o propósito de Deus. E você vai, logicamente, arcar com as suas decisões. Por melhor, por excelente que você seja, por mais bem informado que você seja, você não tem condições de tomar todas as decisões por si mesmo. Isso é muito importante. Glória ao nome do Senhor. Então, avivamentos espirituais sempre vão começar quando pessoas decidem ouvindo Deus. Como que eu vou promover um avivamento na minha empresa? Que eu digo, avivamento que empresa? Que avivamento, pastor? Uma bênção, a direção de Deus, o mover de Deus, o fluir de Deus lá. Ouvindo Deus. Como que eu vou promover um avivamento no meu casamento? Ouvindo Deus. Como que eu vou promover um avivamento aqui na igreja? Como pastor? Ouvindo o Senhor. Como que nós vamos promover um avivamento na nossa nação? Nós precisamos ouvir a Deus o que Ele quer. Então hoje eu quero compartilhar com você, com base nisso, especialmente nos textos bíblicos que nós acabamos de ouvir, de ler, e outros textos que vamos citar, é que a voz de Deus direciona caminhos.
Então fale comigo, a voz de Deus direciona os meus caminhos. É sério isso. Precisa direcionar os meus caminhos, porque se a voz de Deus não está direcionando os meus caminhos, eu não posso me arvorar cristão. Não posso me arvorar cristão porque eu não estou seguindo a voz de Deus. E o cristianismo é para os cristãos. A palavra cristão, parecido com Cristo, aqueles que seguem a Cristo, os discípulos de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, esse é o caminho, andai nele, o texto que a gente acabou de ler. Então, discernir a voz de Deus é caminhar com uma sensibilidade relacional com Deus. Você viu a questão do profeta falando? Olha, você vai ouvir a minha voz. Vamos voltar lá para o texto, agora ele vai fazer mais sentido ainda, Isaías 30, 21, veja lá, olha que coisa interessante. Quer você volte para a direita, quer você vá para a esquerda, seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, sigam. Deus pode mandar você para ir para o Japão, para ir para a China, para morar na Inglaterra, morar nos Estados Unidos da América. Você pode fazer qualquer coisa, mas precisa ser feito de acordo com a vontade do Senhor. E você vai ter que estar ouvindo a voz de Deus. Lembra de Abraão? Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Abraão. E ele diz, olha, você vai por um caminho que eu te mandar. E você vai ser abençoado grandemente, seu nome será grande. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. E Abraão fez isso, e Deus o abençoou grandemente. Então, a voz de Deus precisa ser, porque ela trabalha a nossa vida de uma maneira muito especial. Então, eu quero que você saia daqui com o coração bem, assim, consciente, com esse peso, de que a voz de Deus precisa ser considerada. Independente da formação que você teve até agora, se é uma formação religiosa carregada, se é uma formação religiosa assim tipo nominal, se é uma formação religiosa pentecostal, histórica, tradicional, reformada, arminiana, não sei. Se você, não sei qual é o teólogo, qual a teologia, qual a coisa que você segue, mas a linha que você segue, mas a verdade é que você precisa ouvir a voz do Senhor. Porque que mapa você segue? Por exemplo, existem famílias cujos mapas direcionais da vida são mapas muito rígidos. Desde cedo, o patriarca da família diz, olha, meu filho, meus descendentes, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, seguem esta linha. Mas e se essa não for a vontade do Senhor? Então nós temos muitos clãs cujas famílias estão em derrocada, no Brasil e no mundo, porque eles estão seguindo mapas rígidos. Mas o profeta está dizendo, quer ande para a direita, quer você esteja na esquerda, na direita, isso é, se você está aqui está falando sobre geografia, não está falando sobre política, né, para ficar claro. Então, onde você vive, você precisa entender que você tem que andar segundo a voz do Senhor. Você vai ouvir uma voz atrás. Quem não ouve a voz de Deus, evidentemente que vai andar por si mesmo. E isso, lógico, é um grande perigo para o seu futuro. Glória a Deus. Segunda coisa que eu quero falar com vocês sobre esse assunto é que decisões tomadas fora da voz de Deus geram atalhos perigosos. Então a gente precisa considerar duas coisas aqui para começar a conversar sobre essa parte. Primeira coisa, as decisões que você tomou até agora, elas estão direcionando a sua vida. E pode ser que o que você está vivendo de ruim hoje tenha a ver com isso. E pode ser que você está vivendo muita coisa boa porque você tomou decisões e você ouviu a voz de Deus ainda que involuntariamente, mas você, graças a Deus, Deus teve misericórdia, você está seguindo, fazendo coisa boa e graças a Deus está tudo bem. Mas se você tomou decisões erradas, você vai ter que reconsiderá-las, você vai ter que buscar a direção de Deus, você vai ter que ler a palavra do Senhor, estudar a palavra, você vai ter que ouvir, ter um ouvido sensível, porque decisões fora da vontade de Deus são muito perigosas, são atalhos, e esses atalhos são terrivelmente perigosos. Vamos ler Gênesis capítulo 16. Na vida do homem de Deus, o pai na fé, Abraão, aconteceu uma situação no meio do caminho dele. Abraão foi um homem maravilhoso na presença de Deus. Ele é considerado na Bíblia o nosso pai na fé. Tanto é que os cristãos são chamados filhos de Abraão também. Mas no meio da história dele, ele tomou algumas decisões erradas. Por precipitação, ansiedade, que é o que acontece com todo mundo, falta paciência. E olha o que aconteceu com Abraão. Sarai, a mulher dele, não lhe dera um filho, ela era estéril.
E Deus tinha prometido que Abraão teria filho, e que ele teria muitos filhos, e todas as famílias seriam benditas. Deus disse, olha, você vai ter muito filho. Lembra da experiência que Deus manda ele olhar para as estrelas? Numa noite, tira ele da tenda, olha aí, assim será a sua descendência, para acalmar o coração dele, que estava pesaroso, porque a mãe, a Sara era estéril, não engravidava, e o grande sonho dele era ser pai, aquela coisa toda, e o Abraão está ali, né, vivendo o sonho de andar na presença de Deus, tinha prosperado muito, muita coisa dando certo, mas esse negócio ainda não tinha acontecido. E aí olha o que acontece, não lhe darei, Sara disse para ele assim, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como Abraão tinha uma serva, uma funcionária, uma mulher que morava com eles, egípcia, chamada Agar, olha o que acontece, olha o absurdo. Disse Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva. Então a Sara, vendo a angústia do marido, que o marido estava carregado com aquela palavra de Deus, que ele seria pai de muita gente, que ele seria um pai maravilhoso, etc. Ele sonhou com isso. Mas aquilo não acontecia, a Sara frustrada porque ela não conseguia engravidar. E na cultura em que eles viviam, era permitido o que está escrito aqui, e olha o que aconteceu. Talvez eu possa formar família por meio dela. Então a Sara sugeriu, deite-se com a Agar, e ela vai engravidar, vai ter filho, vai ser da família. Abraão aceitou a proposta. Você vai dizer, ser vergonha ele, hein, pastor? Talvez, amém. Você pode fazer a sua interpretação, mas eu penso que, além da ser vergonhice, o Abraão, além do instinto, né, da pulsão sexual, o Abraão evidentemente estava desesperado para ser pai, e ele aceitou a conveniência, porque às vezes tem coisas que são convenientes na nossa vida. Tudo bem, eu vou fazer uma coisa errada, mas vai ser bom para a minha família, vai ser bom para o meu negócio, vai ser bom para a minha igreja, vai ser bom, vai ser legal, vai ser bom para o meu país, vai ser bom para o meu município. Não é assim que as pessoas pensam? Eu vou pisar um pouquinho aqui fora, mas vai ser legal, vai ser bom. No fim vai compor aquilo que eu estou, e etc. E aí olha, Abraão aceitou a proposta, e veja lá o versículo 3. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva, a mulher entregou a funcionária para o Abraão, e a deu a Abraão, e ele tornou-se marido dela também, da Agar também. Agora ele é marido da Sara e marido da Agar. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Está impaciente Abraão, já estava em Canaã, já estava ali na terra, que veio se tornar depois a terra prometida de todo o povo de Israel, ali na região de Israel. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos, continua o texto. Ele deitou-se com Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Olha, o resultado da coisa errada, da decisão errada, da escolha errada. Até então, Agar era uma serva, era uma funcionária obediente, submissa em casa, tranquila. Quando ela se vê esposa, de escrava para a esposa do Abrão, que ainda não é Abraão, ele é Abrão, ele ainda é pai exaltado, ele vai se tornar Abraão, pai de multidões, a mulher fica orgulhosa, e ela começa a olhar para Sara, assim? Virou uma confusão. Evidentemente que a Sara se arrependeu desse negócio. Mas quem é que errou na decisão? Quem é que errou? O Abrão. Foi Deus quem mandou ele fazer isso? Que voz ele ouviu? Quando ele ouviu essa voz, o que ele tinha que ter feito? Deus não falou com ele? A caminhada que ele estava tendo, era a caminhada, fala a verdade, ele estava em Canaã por si só. Abraão é de Ur dos Caldeus. Abraão estava lá, Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E qual era a terra que Deus ia mostrar para ele? Canaã. Ele está no lugar certo e fez a coisa errada. Porque às vezes você está no lugar certo e está fazendo a coisa errada. Então, atalhos perigosos. E aí a mulher engravidou, começou a zombar da Sara, da Sarai, que ainda não é Sara, é Sarai, porque ela ainda é estéril, vai tornar Sara depois que ela ter filho. Irmãos, que coisa impressionante. Como a gente pode fazer uma coisa dessa? Como que Abraão foi capaz de fazer uma coisa dessa? A promessa existia, mas o que acontece aqui? A impaciência gerou a decisão precipitada. Fale comigo, impaciência. Toca no ombro da pessoa, faz ser impaciente também.
cuidado com a sua impaciência. Cuidemos-nos com a nossa impaciência, porque ela pode gerar decisões que vão ser atalhos, porque é um atalho. Ele queria ter um filho, eles combinaram, marido e mulher combinou, está resolvido. Sabe aquela história? Marido combinou, família combinou, o conselho resolveu, o pessoal, o congresso resolveu, está tudo certo. Está certo, está certo, não está certo não, nem sempre está certo. Mas a gente resolveu lá na empresa, a gente resolveu lá que a gente vai fazer isso. Resolveu, mas tudo bem, essa solução que vocês estão tendo aí, essa direção que vocês estão tendo aí, é fruto de impaciência? É uma palavra, é algo precipitado? É algo que está fora do padrão de Deus? Isso pode gerar problema grave. Então fale comigo assim, nem toda decisão lógica é espiritualmente correta. Uau! Muitas vezes nós vamos tomar decisões lógicas. Não, a lógica é essa, não tem outra. Vamos ficar esperando o quê? Esperar o quê? Vou ficar esperando o quê? A Sara não engravida, essa é a ideia de Abraão, e de Sara, não dá, então vamos fazer, tem que fazer aí, tem uma solução aqui na nossa mão, tem um negócio aqui, vamos fazer. Irmãos, isso é perigosíssimo. Então, quando Deus é silenciado, a lógica assume o governo, a lógica assume o controle. Preste atenção nisso. Quando você não é uma pessoa que ouve Deus, por N fatores, a lógica assume o governo. Por mais que você tenha uma mente que tenha a Bíblia, que tenha sido criado numa igreja, mas hoje você já diz, não, negócio de igreja, está muito complicado, tem muito pastor roubando, tem muita gente fazendo coisa errada, tem muito crente lá da igreja, olha a minha vizinha é crente, olha o que ela faz, é pior, olha isso aí, o pessoal, os crentes aí, olha a confusão que está dando. Que confusão é essa? Olha que confusão, as pessoas confundem as coisas. Tem muita gente que vai se escandalizando, mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o problema do escândalo é para quem escandaliza. Porque não é desculpa para ninguém, diante do juízo e do governo de Deus, e da direção divina. Eu poderia falar mais coisas sobre isso, não? Terceira coisa que eu quero considerar com vocês sobre essa ideia, discernindo a voz de Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus para tomar decisões certas, que esse é o tema dessa manhã. Deus usa confirmações múltiplas. Fale consigo mesmo, Deus usa confirmações múltiplas. Irmão, a ideia de Deus não é obrigar você a ouvir a voz de Deus obrigatoriamente, e assim, de maneira que você não entenda, mas você tem que fazer, porque tem que falar, não, mas tem que fazer, não é assim. Deus não está interessado em fazer com que você ande com Ele de qualquer jeito. Deus não vai empurrando, vai, estou mandando você ir, vai. É assim que às vezes os pais fazem. Você não está entendendo, menino? Você entender não, vai. Não é assim que Deus faz. Quem tem juízo, quando ouve Deus, obedece. O Abraão, quando Deus falou para ele em Gênesis 22, pega o teu filho e sacrifica o filho, o Isaac, lembra? Como o Abraão já estava acostumado a ouvir a Deus, já tinha passado inclusive por essa experiência amarga de agora, de Gênesis 16, já em Gênesis 22 ele já está mais experiente, então ele não questionou, não, Deus está falando, está resolvido, não vou ficar questionando não. Mas para você que vai começar a ouvir a voz de Deus agora, Deus não vai forçar nada. Deus não vai forçar nada, e você precisa estar atento, porque Deus confirma. Em Juízes capítulo 6, nós encontramos uma personagem bíblica chamada Gideão, e o Gideão, quando ele assumiu a responsabilidade de ser juiz para libertar o povo de Israel daquela escravidão, plantava e o inimigo colhia, porque ali nós temos esse problema grave, grave, terrível, porque os midianitas estavam colhendo tudo que eles plantavam, roubando as ovelhas, era um desespero. Gideão é o escolhido por Deus para libertar o povo dessa escravidão contra os midianitas. E aí agora, ele também está ferido, porque ele, inclusive quando você ouve a voz de Gideão aqui no texto, ele está, mas por que Deus está permitindo a gente viver essa situação? Às vezes esse é o problema da gente, sabe? A gente fica, mas por que Deus não existe, Deus não é bom? Por que isso acontece no mundo? Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? A gente fica com essas coisas, a gente fica ferido com Deus. Já leu aquele livro, Decepcionado com Deus? Tem muita gente decepcionada com Deus, mas o problema é que Deus não deixa de ser Deus porque você está decepcionado. Deus não deixa de falar. Deus nunca deixou de falar porque tem alguém decepcionado. Deus sempre fala. A questão é que nós temos que aprender a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela traz confirmações
Mais de uma vez. São confirmações múltiplas. Então, antes de falar com Gideão, que agora ele está nessa experiência de viver 7 anos de opressão, né, dos midianitas, o povo estava com medo, porque, assim, era uma frustração gigante, pobreza, miséria, medo, morte, tragédia para todo lado. E aí o que Deus faz? Muito embora o Gideão, quando você percebe aqui que quando ele é chamado, ele reclama demais com Deus, quando o anjo aparece para ele, Deus não repreende o Gideão porque ele está decepcionado. Então fale comigo assim, Deus não te repreende porque você está decepcionado com ele. O que Deus faz? Deus reforça a identidade de Gideão. Homem valoroso. Mas eu sou da tribo menor. Eu sou alguém assim muito pequeno. Irmãos, que coisa interessante. Juízes 6:12. Vamos ler o texto bíblico, fica melhor para a gente entender. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Não, parece uma ironia, não parece isso? Miséria, o inimigo tomando conta. O Gideão estava malhando trigo no lagar, isto é, estava cuidando do trigo, tentando salvar uma porção de trigo para fazer um pãozinho, para fazer uma comidinha lá em casa. No lugar de malhar uva, não era tempo de uva. Então por quê? Para esconder do inimigo que vinha para roubar toda a colheita. Não sei como é que ele conseguiu plantar e conseguiu fazer essa colheita, estava lá malhando. E aí o que acontece? O Senhor chega para ele está todo decepcionado, revoltado com Deus. O Senhor diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Deus reforça a identidade dele. Então Deus é um Deus maravilhoso. E eu não tenho dúvida de que Deus vai reforçar a sua identidade. E Ele quer fazer isso, porque o interesse de Deus é que você o ouça, que você entenda. Amém, querido? Quem quer entender algo sobre Deus, diga amém. Então o Senhor é contigo, homem valente. Aqui está a primeira confirmação. Então, o Gideão se sente fraco. O Gideão percebe que ele não é nada, mas Deus já começa a mostrar para ele aquilo que ele não vê. Deus revela para Gideão aquilo que ele não consegue enxergar. E é por isso que a voz de Deus é boa para nós. Porque você está em casa e fala: meu Deus, eu sou um fracassado. Sou um marido fracassado, um empresário fracassado, um profeta fracassado, um homem de Deus fracassado. E o Senhor está dizendo para você aquilo que você ainda não é. Porque Deus já vê você, como você é lá no céu, como Ele propositou para você. Porque nós somos muito marcados pelas experiências do passado, e as experiências do passado parece que é como que uma bola de chumbo, vai afundando a gente, vai afundando, e o mundo faz isso mesmo. Mas Jesus vem, o anjo do Senhor vem e diz: homem valoroso, aleluia. Então a voz de Deus, primeiro ela começa a valorizar você, ela vai trazer a você confiança, fortificar a sua identidade. Então a restauração do nosso ouvido espiritual começa quando? Quando Deus realinha a nossa identidade. Quando a pessoa se converte a Jesus, ela começa a entender: não, sim, então eu não sou o que eu fiz, eu sou o que Jesus fez. Opa, começa a mudar. Eu não sou esse miserável que fez tanta besteira na vida, e que passei 50 anos da minha vida fazendo besteira. Agora faz 6 meses que eu estou com Jesus, e eu estou querendo muita coisa. Acho que Deus não vai me dar, não. Eu mereço uma paulada na cabeça. Eu mereço isso. Aí o Senhor vem: não, Jesus morreu na cruz, Ele carregou consigo todas as suas dores, e você é mais que vencedor, aleluia. Deus é por você, quem será contra você? Nesse momento você está lendo Romanos 8, Deus está falando com você. Coisa boa, não? Então, amados, Jesus está valorizando a sua identidade. E é assim que Deus começa a falar, assim que Deus começa a ensinar você, treinar os seus ouvidos para ouvir. Então Deus chama ele por aquilo que ele ainda não era, chama ele daquilo que ele ainda não era. Agora é interessante que ouvir Deus, primeiro é aprender, ouvir o que Ele diz quem nós somos. O que Deus diz que você é? O que Deus diz que você é? A primeira coisa que você precisa fazer, porque senão você vai ter problema. Você não vai acreditar. Irmão, porque Deus tem tantas coisas boas para fazer através de nós e conosco, que às vezes a gente fica meio duvidoso. Eu sou um comedor de arroz e feijão. Como que Deus vai fazer um negócio desse comigo, ou através de mim? Irmão, deixa eu falar para você. Jesus Cristo é a chave. A obra de Jesus na cruz é a chave. Ele venceu por mim e por você. Quem está ouvindo essa voz de Deus aí?
Então, feche os seus olhos, coloque a mão no coração, assim como eu vou fazer aqui, e fala assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fale comigo mais uma vez: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pela graça, eu sou mais que vencedor. Pela graça, eu sou um sacerdote. Pela graça, eu recebi a graça do reino de Deus, para fazer parte, sou concidadão do reino de Deus. Eu sou irmão de Jesus. Aleluia! Jesus, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus, herdeiros do reino do Pai Celestial, herdeiros do Rei dos Reis com Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa, a confirmação se repete com paciência pastoral. Olha lá. Deus não tem problema em repetir as coisas. Nós é que temos problema. Eu que sou pastor aqui na mesma igreja há mais de 30 anos, às vezes alguns pastores falam: pastor Roberto, como é que você consegue pregar um sermão diferente depois de ter pregado 30 anos no mesmo púlpito? Eu digo: eu não sei. O segredo é ouvir Deus e se preocupar com essas coisas. E talvez você também, como pai, fale: mas eu já falei tanta vez para o meu filho a mesma coisa, eu falei tanta vez para minha esposa, para o meu esposo. Deus tem paciência pastoral. Repita comigo a expressão: paciência pastoral. Deus é um pastor, Jesus é um pastor paciente. Aleluia. Juízes capítulo 6, versículo 13, veja lá. Glória a Deus. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha, irmão, Deus podia falar: seu canalha. Aqui, rapaz, estou te apresentando, me apresentando para você diante de você. Quantas vezes você viu um anjo, seu Zé Mané? Agora você está vendo um anjo, você está questionando por quê? Deus poderia falar: ah, pelo amor de Deus, eu perdi a paciência com você já, para com isso, irmão. Não, Deus não fez isso. Irmão, tem um anjo na frente do Gideão. Não apareceu o José lá da esquina para falar com ele que era Deus que estava dando essa mensagem para ele, que ele era varão valoroso, não. Era o anjo. E ele viu que era anjo. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele é cabra macho, esse rapaz, o Gideão. Ele está questionando Deus. Olha lá. Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Que o Abraão fez. E contou as histórias, ele sabia das histórias, conhecia a história do seu povo. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? O Senhor tirou o nosso povo do Egito, agora nós estamos aqui sofrendo com esses midianitas aí, esses idiotas dos midianitas. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão deles, na mão dos Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Aí Deus pegou pesado. Com a força que eu tenho? Eu sou um miserável. Olha o que ele diz lá. Não. Você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando, rapaz. Eu estou falando com você. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha família, a minha tribo é a menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Irmão, pensa bem num sujeito de autoestima baixa. Era o Gideão. Sabe aquele cara assim que ele se sente assim, a pior pessoa. Ele é aquele que é o miserável, é o mais feio da turma, não é? É o mais pobre, é aquela pessoa assim que todo mundo ele vê e é melhor do que ele, as pessoas falam melhor que ele, as pessoas se vestem melhor que ele, as pessoas entendem melhor que ele está desse jeito. E o Senhor disse: você é varão valoroso, você vai libertar Israel. Irmão, veja a paciência com que Deus vai trabalhando. Amém? O Senhor, nosso Deus, é mestre em exaltar os humildes, em exaltar as pessoas que estão se sentindo fracas. E a igreja é para isso, irmão. Igreja é para isso. Igreja é lugar onde a gente deve levantar as pessoas para cima, não é jogar para baixo. Porque tem igreja por aí que os pregadores faltam pegar o chicote e sair batendo em todo mundo. Tem hora que você pode fazer isso, mas você tem que fazer isso com os fariseus hipócritas. Como diz Mateus capítulo 23. Mas agora você precisa entender que Deus tem paciência pastoral para nos ensinar a ouvi-lo. Eu vou falar uma coisa para você. O Senhor vai te ensinar a ouvi-lo. Você precisa aprender a ouvir Deus. E Ele vai te ensinar. Basta você ter um coração temente a Deus. Você percebe que Gideão é esse sujeito aí que você está vendo? Esse cara cracudo, né? Assim, todo cheio de problema, de essa miserabilidade de alma. Mas ele é alguém
que está falando a verdade, está sendo sincero. Porque tem gente que irmão, está lá numa situação complicada. Você chega e fala assim, irmão, você pode? Fala, não, eu posso mesmo, eu já sabia disso, eu posso mesmo. Não é isso que Deus está querendo de você. Deus está querendo que você se enxergue mesmo como você é. Agora, o que Deus está dizendo é que você vai ser transformado. Amém? Quem crê que vai ser transformado aqui? E eu quero dizer para você, a voz do Senhor nos transforma, porque a voz de Deus nos forma segundo o padrão que está escrito lá no céu para nós, não o padrão que as pessoas estão dizendo aqui que nós somos, que nós seremos, o que faremos, onde vamos chegar e onde não vamos chegar. O Senhor está dizendo isso para você nessa manhã, aleluia! Que coisa interessante, não é? Então, confirmações múltiplas não são um sinal de incredulidade crônica, né, mas de um coração em processo de alinhamento. Porque às vezes tem pessoas que não acreditam, não é porque elas são incrédulas, porque elas não estão vendo nada. Assim, a gente não está vendo nada. Então a gente fica naquele, eu estou falando o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma represa sem água. Eu estou vendo um bolso vazio, o bolso está vazio, não tem nada. Mas Deus vai te ensinar você a ouvir, e Ele vai mudar a sua história. Graças ao nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu quero ver com vocês sobre essa questão é que a confirmação sobrenatural valida a voz de Deus. Olha lá que interessante. A confirmação sobrenatural valida a voz de Deus. Então fale comigo, a confirmação sobrenatural valida a voz de Deus. Tá, deixa eu falar uma coisa aqui importante para os nossos dias, muito importante isso aqui, muito importante, extremamente importante, vou repetir, importante. Hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas acham que elas podem decidir tudo por suas razões, sua lógica. A razão é importante, porque foi Deus que nos deu essa capacidade de lógica, né? Capacidade lógica de discernir as coisas, é natural, isso é bênção de Deus, não é ruim não, muito bom. Da criação de Deus nós somos dotados com racionalidade. Agora tem uma coisa, irmãos, o sobrenatural é muito importante na vida espiritual. Por favor, não abra mão do sobrenatural. Você pode dizer isso comigo? Fale comigo assim, eu não vou abrir mão do sobrenatural de Deus na minha vida. Porque você é espírito, irmão. Você não é uma tábua. Você não é uma samambaia. Você é um ser espiritual. Amém? Por sermos espirituais, o espiritual tem que fazer sentido para a nossa vida. Ou não tem? Então o sobrenatural aqui funcionou com o Gideão. Deus mostrou para ele sobrenaturalmente, deu confirmações sobrenaturais para ele. Então, ele questiona, não é? E tal, mas ele pede um sinal, e Deus aceita que ele pedisse um sinal. Deus aceitou que ele pedisse um sinal. Você pode pedir sinal para Deus também, antes de se mover, uma decisão correta. Você vai se casar, você pediu sinal para Deus ou não? Não, meu sinal é essa moça bonita, pastor. Se ela tem um bom salário, aleluia. Se o rapaz é um sujeito que está bem empregado. Não. Um pão crescido hoje pode se tornar um pão embolorado amanhã. Então a gente precisa entender essas coisas. Então a confirmação sobrenatural, ela valida a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Gideão. Vamos ver o que ele fez? Versículo 17, Juízes 6, 17. Graças a Deus, é uma história que você conhece, mas eu preciso repeti-la. Gideão prosseguiu, e se de fato posso contar com o teu favor, isto é, que favor? Que eu vou ser mesmo o libertador de Israel, dessa escravidão contra os midianitas, então por favor, eu quero um favor do Senhor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Bom, o anjo está diante dele, e ele ainda está meio assim, está incrédulo, não está crendo direito, mas ele considera a possibilidade de que seja Deus que esteja falando com ele. Porque tem crente, irmão, que vai além da prudência. Tem crente que, quando Deus começa a falar com ele, fala assim, o diabo se apresenta como um anjo de luz também, pastor. Não é assim? Você ouviu isso já não? Tem gente que rejeita Deus, rejeita o sobrenatural de Deus. Às vezes Deus está falando, ele não quer entender. Eu quero que você entenda que o sobrenatural faz parte do mover de Deus para você. Olha lá, vamos para o versículo 18.
peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. Então ele falou, vou oferecer uma oferta ao Senhor, quero saber se o Senhor é Deus mesmo. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Olha a paciência de Deus, olha o senso pastoral, porque aqui é o anjo do Senhor, e na teologia a gente aprende que aqui é o próprio Jesus, né? E o Senhor respondeu, espera, eu vou esperar você até voltar. Verso 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sobre o carvalho, debaixo da árvore. O anjo de Deus lhe disse, apanhe carne, os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. E Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. Aleluia, oh glória, manifestação pentecostal. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa incrível. Um negócio, se você vendo um negócio desse, tudo isso porque o Gideão queria saber se ele ia liderar o povo, porque o Gideão não é qualquer pessoa que vai assumindo responsabilidade sem saber se é Deus que está falando. É importante, é prudência. Embora ele, nesse momento, ele está meio duvidoso. O Senhor respondeu primeira vez. Continua agora o texto, vamos lá. Então o anjo do Senhor desapareceu. Fez isso e desapareceu. Então não era o Zé da esquina, o desapareceu. Ele tentou ver, tentou apalpar o anjo, você acha que não? Falou, vamos ver se é anjo mesmo isso aí, o que é isso aí? Não é alguém que está se disfarçando, não, o midianita está disfarçando não, para querer me enganar? Não, irmão, era Deus que estava falando, era o anjo do Senhor. Então eu quero que você compreenda essas realidades do mundo espiritual e que o sobrenatural valida, irmão, isso é muito bom. Então, o anjo toca a oferta, o fogo consome tudo, que é o que você acabou de ver aqui comigo. Glória ao nome do Senhor. Agora, então, Deus não despreza pedidos sinceros das pessoas quando elas querem confirmação. Principalmente quando você tem o desejo correto de obedecer. Porque o que Deus viu no coração de Gideão? Embora ele não tivesse com dúvida de crer, o coração dele estava reto. Ele queria saber se aquilo era verdade mesmo, se era Deus que estava falando mesmo. E Deus vai sempre nos responder quando nós somos sinceros. Então, fale comigo, o sobrenatural não substitui a palavra, mas sela a palavra. Quando algum bestalhado ficar falando para você que esse negócio de sobrenatural não existe, você fala para ele assim, o sobrenatural não substitui a palavra, mas ele sela a palavra. Isso é importante. A igreja precisa do sobrenatural. Já imaginou essa igreja aqui sem sobrenatural? Irmão, isso aqui é um clube de gente religiosa, que canta bonito, que canta para Jesus, etc. Mas não é só isso. Então, é muito importante. Eu vou parar por aqui, na próxima semana eu vou continuar na mesma ideia, falando sobre essa questão da importância de você ouvir a Deus, discernir a voz de Deus. No domingo ainda nós teremos muita coisa para caminhar aqui. Mas a próxima coisa que eu vou falar no próximo domingo é que a confirmação interior gera paz espiritual. Fale comigo, confirmação interior gera paz. No domingo que vem eu vou falar sobre isso, a questão da paz é muito importante. Depois que Gideão teve essas informações, quando ele fez essa prova, Deus selou com o sobrenatural, aquilo que ele tinha dito como palavra, aquilo que ele tinha falado com Gideão, então agora o Gideão tem paz. E eu vou explicar para você como é que você pode ter paz, como é que você ganha, consegue, conquista essa paz interior, como é que é isso em relação ao que Deus fala com a gente, porque a gente precisa de paz, o nosso árbitro é a paz. Por quê? Quando eu tenho paz, então eu vou ter condições de obedecer a Deus na prática. Eu só posso obedecer a Deus se eu estiver ouvindo a voz dEle. Porque senão eu posso ficar... Por que fica em pé em nome de Jesus? Tem muita gente que vem à igreja, ou que a avó é crente, a mãe é crente, o tio é um homem de Deus. Mas a pessoa fala, mas será? E às vezes a pessoa dá uma palavra de Deus para você, entrega uma mensagem profética para você, entrega um recado maravilhoso do Senhor para você, mas você fica assim, mas será? Será? Eu não tenho paz, a pessoa não tem paz para obedecer, porque fica imaginando que aquela voz mas eu acho que a minha mãe, ela leu o meu WhatsApp, ela já sabe, é isso. Mas quando é Deus, não haverá dúvida, vai haver paz. Amém? Quem quer essa paz? Isso a gente vai ver no próximo domingo, se Deus permitir. Nós vamos orar.
Então o nosso tema é discernir a voz de Deus nas decisões da vida, dentro do tema maior que é restaurando a capacidade de ouvir Deus. Eu penso que depois de ouvir uma palavra como essa, você tenha no coração um desejo sincero como Gideão de dizer, eu preciso ouvir ao Senhor nas decisões da minha vida. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que você seja um cristão e que não queira ouvir a Deus sobre as coisas importantes da sua vida. Porque é um risco, irmão. Nós vimos aqui hoje que é muito perigoso. O Abraão arrumou um problema grande, até hoje o problema que Abraão arrumou, com esse negócio da Agar aí, né? Olha aí o problema, quem conhece história da teologia, vai saber que, né, a briga entre esse problema aí, né? Que existe hoje, Israel sendo odiado o tempo todo. Esse problema que, né? Muito triste. Como é que se chamou o filho da Agar mesmo? Ismael. Aí virou a briga lá, o Isaac, o Ismael, os ismaelitas e os israelitas brigam até hoje, por causa de uma decisão errada do pai da fé. Atalhos nas decisões, impaciência, pode gerar muito problema. Colocando a coisa no papel para você orar comigo. Talvez você esteja aqui e fale, pastor, meu Deus do céu, eu descobri que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje por causa de muitas decisões erradas que eu tomei. Talvez você tenha algumas delas aí na sua mente, assim ó, pululando. Você vai orar a Deus e dizer, Senhor, eu peço perdão por essa decisão errada que eu tomei, ou por essas decisões erradas que eu tomei, e pelas quais eu estou sofrendo hoje. Simples assim. Jesus levou consigo todos os seus e os meus pecados, todas as minhas decisões erradas e as suas. Posto isso, depois dessa oração, quero que você faça uma outra oração. Senhor, me ajude, Espírito Santo, me ajude. Eu quero ter ouvido treinado para te ouvir. E eu quero andar sob a tua voz. Eu quero andar de acordo com a voz do Senhor para mim, porque vai ser melhor em todos os sentidos. Eu quero viver nessa terra, ouvindo a tua voz, fazendo o que o Senhor quer, e eu certamente vou comer o melhor dessa terra, como diz o profeta Isaías no capítulo 1. Coloca essa mão no coração. Cadê o Mike, nosso pianista que está aí hoje? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Ore a Deus, fala, Deus, me perdoa das minhas decisões, que eu não fui bem. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Só o Senhor pode fazer com que você arranque as sementes que você plantou, e que hoje já são árvores frutíferas, infelizmente frutificando frutos danosos para a sua existência, para a sua jornada. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome nessa manhã, meu Pai. Graças a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, nos ajude a viver de acordo com a voz do Senhor. Ensina-nos a andar nos teus caminhos. Que o Senhor seja a voz que esteja sempre na nossa mente. Por isso, Deus, abre os nossos ouvidos espirituais e nos ensina, Senhor. Quem está aqui, quem está em casa, quem está vendo ou lendo esse sermão, Pai, em nome de Jesus, abençoa poderosamente. Como nós dependemos da voz de Deus para vencermos o inimigo, para vencermos as limitações, para prosperarmos ao nível que Deus quer para nós, para tomarmos posse das promessas de Deus para nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Olha para mim. Depois que Gideão fez essas provas com Deus, ele teve paz e ele foi para a batalha, irmãos. E ele recruta um exército, mais de 30 mil pessoas, que acaba se tornando, ele vai fazendo provas ali, chega aos 300 de Gideão, e ele liberta Israel dos midianitas. Depois de 7 anos de profunda opressão, de miséria, de roubo, eles vivem depois mais 40 anos de paz, de prosperidade, de bênção. Tudo porque um homem resolveu ouvir o Senhor. Deixa eu falar para você, se um homem nessa nação ouvir a Deus, essa nação pode mudar. Se um homem na família ouvir a Deus, pode mudar a família. Como Gideão.
nós precisamos de pessoas que ouçam a Deus para mudar a história, para mudar a realidade. Coloca essa mão no coração, vou orar por você. Eterno Deus poderoso, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse dia, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos concedeu, para ouvirmos a sua santa voz. Pai, nos ensine a discernir a tua voz nas decisões da nossa vida, Senhor. Não permita que tomemos decisões aleatoriamente, por vozes ou pela multidão, enfim, tantas razões, tantas maneiras que a gente poderia, e as pessoas tomam decisões por motivações diversas, mas não é o nosso caso, Senhor. Nós não queremos e não podemos, simplesmente assim, Senhor, simplesmente assim, não podemos, não queremos tomar decisões de qualquer jeito, precisamos tomar decisões com base na voz do Senhor. Aleluia. Assim eu oro pelo teu povo que está aqui, Senhor, pelo teu povo que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus pela sua voz que falou o nosso coração. Aleluia. Faz assim. E agora, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o perfeito amor de Deus Pai, as santas consolações e a comunhão do Espírito Santo, o verdadeiro amor de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vai em paz, o Senhor te abençoe.